Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início, né, mais um bate-papo muito interessante, que é essa área de segurança em relação também à questão do incêndio, né, do combate ao incêndio. E temos aqui grandes especialistas, né? E vamos dar, meu nome é Dilma, né, Gustavo, seja bem-vindo. Um prazer conhecer você, mesmo Obrigado, que seja virtual. A mãe também, eu obrigado. admiro demais. A gente vem trocando um excelente Prazer. bate-papo. Muito Seja muito obrigada, Edma, pelo bem-vinda. convite. Fábia é uma querida amiga, já é de casa. E José França também, é a primeira vez que a gente está assim, mesmo que seja virtual, trocando esse bate-papo. Então, sejam todos bem-vindos. E eu quero que vocês façam aí as apresentações de vocês. Eu vou Quem começar que eu me começa? apresento mal. Vai. Vou começar que eu sempre me apresento. Eu sou Fábia Santos, né? Faço parte do grupo Síndicas Sergipe. É de uma amiga e parceira mesmo. E a gente está junto na organização do congresso, né? Aniversário de 1 ano do grupo. Quando ela me disse que ia fazer um grupo, eu pulei de alegria, porque eu sei do objetivo dela. Então, eu sou Fábia, né? Estou no canal do Instagram como Fábia Santos Soluções. A minha empresa busca trazer soluções para condomínio de uma forma muito prática, objetiva, de forma criativa e baixo custo. Então, a ideia é que a gente esteja não só na sindicatura profissional, mas também atuando nos condomínios, auxiliando os síndicos moradores, porque eu não acho que tem que ter disputa entre síndico profissional e síndico morador. A gente precisa valorizar a categoria síndico. Então, eu atuo nessa área, fazendo umas coisinhas por aí e vou aprontando aí junto com a Edinho e a Aura, fazendo um congresso do qual eu vou estar responsável pela parte científica. Amanda, eu vou passar a bola para você, Primeiras Mulheres, em Opa, homenagem ao nosso peguei. país. Prazer a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite às Síndicas de Sergipe, que eu faço parte há muito pouco tempo. Fui a convite de uma das síndicas aqui de São Paulo, e quando eu conheci o grupo, eu fiquei encantada com a união de todas vocês. Realmente é uma força muito grande que nós precisávamos no mercado, e fiquei muito encantada por vocês estarem expandindo, né, o grupo para outros estados também, né, não se limitarem só aí a vocês, porque realmente a força é muito grande. Eu acho que a mulher tem muito a contribuir nesse mercado, que antes, pelo menos aqui em São Paulo, era um mercado assim muito para homens, né? Engenheiros, geralmente os síndicos eram síndicos, não tinham muitas síndicas aqui alguns anos atrás, né? Talvez eu seja mais velha aqui do grupo, que eu já estou com 47, mas assim, era um mercado assim predominantemente masculino aqui em São Paulo. E hoje as mulheres estão aí a todo vapor. Então, parabéns pelo grupo. Eu sou Amanda Cioli, eu sou advogada na área condominial. Eu faço o consultivo condominial, hoje em dia eu não faço mais processo, né? E eu sou relacionamento também, trabalho hoje na Zabaleg de Lima, ZDL Advogados, junto com eles, que é o escritório que a gente está aí, eu estou encabeçando aqui em São Paulo, eles são do litoral de Santos, né? Mas como lá eles já conquistaram um mercado muito grande, agora está na hora de conquistar mais, né? Então, nós trouxemos o escritório para cá, estamos sendo bem recebidos, e há 1 ano, nesse caminho meu, foi bem natural ir para a sindicatura profissional, e eu acabei abrindo a Cioli Condominial, e estou aí enfrentando os desafios da sindicatura que eu amo. Condomínios é minha paixão. Passei a bola. Boa noite, obrigado pelo convite. Parabéns aí pela iniciativa de vocês. Me chamo Gustavo, eu sou engenheiro civil, tenho especialidade na área de segurança e eu tenho uma empresa de consultoria voltada para a área de manutenção predial e para condomínio. Então, o objetivo é guiar o condomínio no seu dia a dia e saber aonde ir. Essa é a ideia da empresa. Eu também sou síndico e eu me considero como um conselheiro profissional. Fico muito feliz de estar
junto com vocês aí, o que a gente puder distribuir de ensinamento, de conhecimento, vai ser muito bom nessa noite. João, com você. Boa noite, sou José Fran, sou arquiteto e urbanista, especialista na área de combate a incêndio. Atualmente faço uma pós-graduação também na área de engenharia de segurança do trabalho e montei uma empresa. Inicialmente a empresa ela trabalhava com projetos de arquitetura, projetos de combate a incêndio, e eu fazia administração de projetos complementares também. De 2 anos para cá, 2019, eu decidi focar só na área de combate a incêndio. Então, hoje, o nosso know-how é projetos de combate a incêndio. E há 2 anos atrás também a gente recebeu um convite para atender um condomínio. Eu não trabalhava com condomínio, eu só trabalhava com indústrias, algumas multinacionais, e entrei no mundo condominial para atender um cliente que ele estava com muita dificuldade de conseguir o atestado do Corpo de Bombeiros, e me solicitaram essa assessoria. Eu cheguei lá, conversei, a gente conseguiu, e acabei entrando no mundo condominial. Conheci Fábia, que ela foi minha cliente, né? Atendi o condomínio dela, e entrei nele, né, no mundo condominial, acabei gostando. Hoje, nosso portfólio tem mais de 50 condomínios, atendendo em Aracaju, Salvador, Alagoas, e estamos tentando aí ganhar o Brasil, né? Parabéns. Adoro suas postagens, tenho seguido, estou gostando bastante. Tinha que falar. São bem interessantes mesmo. Então, vamos de pergunta, né? Não vou escolher quem vai responder, vai ser um bate-papo mesmo de interação. Então, vamos lá. Qual o primeiro passo para conseguir o atestado de irregularidade de combate ao incêndio, junto com o Corpo de Bombeiro? Pronto. O primeiro passo, eu sempre aconselho o cliente buscar um profissional da área, né? Uma empresa, normalmente condomínio contrata empresa, né? Empresa contrata empresa, buscar um profissional. O primeiro passo tem o projeto de combate a incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiro? Se não tiver, o primeiro passo é realmente fazer o projeto, certo? Se tiver o projeto, aí a gente vai entrar com a parte de vistoria, manutenção, se o extintor está em dias, se tem teste de mangueira, se as bombas estão funcionando, se a brigada de incêndio foi feita, né? E tem diversos fatores, né? Normalmente, quando um condomínio me convida para fazer um determinado serviço, antes de começar a fazer o serviço, eu visito o condomínio para saber qual a situação que ele está. Eu passo uma assessoria no condomínio inicialmente, passo uma lista de material, o que é que está precisando o condomínio. Projeto de combate a incêndio está aqui. Vamos lá, fazer uma lista. Aí o bombeiro, ele lança, eu peguei hoje lá no Corpo de Bombeiro, eles entregam para os condomínios esse relatóriozinho aqui, ó. Um relatório dessa forma aqui, eu peguei no Corpo de Bombeiros, que diz tudo o que é necessário para dar entrada no processo, certo? Ele fala do cartão CNPJ, a taxa paga, né, que a gente consegue na hora de dar entrada, nota fiscal e relatório dos extintores e das mangueiras, é necessário. Tem o projeto carimbado, a gente tira uma cópia da prancha carimbada para comprovar a área, para dar entrada no Corpo de Bombeiros, estanqueidade do gás, ART com laudo da parte do para-raios, né, do SPDA, vem manutenção de gerador. Se o condomínio tiver, depende do tipo da escada, né, tem condomínio que tem a pressurização da escada, que é o tipo da escada com ventilação mecanizada. Então, é necessário fazer manutenção do equipamento, né? O treinamento da brigada de incêndio, né? E também uma lista com todos os funcionários, né? Para o bombeiro ter um controle de quantos funcionários tem para selecionar as pessoas para fazer o treinamento de brigada, porque para condomínio, no caso de brigada, eles exigem a norma exige 80% dos funcionários, mais um morador por pavimento. Então, com essa lista, o bombeiro consegue ter um controle se realmente 80% dos funcionários
conseguiu fazer o treinamento da brigada, né? Porque é muito difícil, a gente sabe, pelo menos aqui em Sergipe, é quase impossível um morador por pavimento fazer um treinamento. Normalmente os prédios têm 16 pavimentos, seria 16 moradores, mais 80% dos funcionários, e isso aqui a gente nunca consegue. Infelizmente, né, José Fran? Eu vejo como tão importante, né? Uma coisa que os prédios residenciais não têm e que o comercial de grandes empresas fazem é um simulado de combate a incêndio. Isso é uma coisa muito importante. Tem gente que não sabe utilizar um extintor de incêndio, né? Aonde que eu uso o extintor? Como é que eu uso? Um extintor de CO2 eu não posso simplesmente segurar no pico de disparo do extintor e apontar para o local. Se a pessoa não souber utilizar, ele pode queimar a mão ali com a pressão, com o gás que sai do cilindro e acaba queimando a mão. Então, exatamente. A ideia de você ter um dia a cada 2 anos, ou um dia por ano, você ter um encontro para falar de incêndio, trazer um oficial do bombeiro para dentro do condomínio, apresentar a ideia para os moradores e provocar um simulado de combate a incêndio, é uma coisa extraordinária. Infelizmente, no edifício residencial, isso é muito difícil de ser feito. Você conseguir... Eu acho que quanto... Pode falar, mano. Desculpa. Não, que eu ia falar, porque quanto mais pessoas souberem manusear, usar, né, os equipamentos, eu acho que menos devastação, né? Eu acho que as pessoas teriam que se interessar, é patrimônio delas, né? Ou então elas estão lá todos os dias trabalhando, é complicado, é conscientização. A mangueira do hidrante está ali no corredor, mas você sabe usar a mangueira? A mangueira não é só você puxar ela de dentro do hidrante e abrir a válvula. Tem que saber desenrolar, porque senão você pode se machucar. Você tem que desenrolar a mangueira inteira, abre a válvula, posiciona. Aí tem gente que não tem força para manusear a mangueira e acaba não conseguindo projetar o jato para o local correto. São coisas que tem que ter um certo treinamento e que você tem que investir um tempo nisso. Muitas vezes a pessoa não sabe nem conectar a mangueira, né? A conexão da mangueira. Tem a posição correta. Se não conseguir conectar ali, não ligou o registro, vai começar a vazar, correndo o risco de causar até um acidente, né? Não, e outra, a pessoa, se ela pegar uma mangueira e jogar numa parte elétrica, ela vai provocar mais incêndio ainda. Então tem que saber qual o tipo de combate fazer. O extintor A serve para quê? O B para quê? O C. E eu vou além. Eu acho que o bombeiro do Brasil, né, os bombeiros estaduais, tinham que começar a ver se realmente não é válido a gente ter, dentro dos prédios, um extintor próprio para a cozinha, que é o extintor K, que é para combate a óleo. Porque hoje, como é que a gente combate fogo? Com água, né? E o morador, numa cozinha, não sabe. Joga água no óleo, a chama aumenta, propaga muito mais, e é o risco aí monstruoso. Então, eu acho que só um minutinho agora. Vocês falaram muita coisa, e eu acho que a gente tem que fazer algumas amarrações. Assim, primeiro ponto, a importância da brigada de incêndio. Né? De fato, se as pessoas conhecessem, se as pessoas soubessem a importância de uma brigada que, de fato, salva vidas, no seguinte sentido, na hora de pânico, se eu souber o que fazer, eu não posso não saber controlar meu emocional, mas se eu souber o que fazer, diminui essa tensão, diminui esse nervosismo e participa. Eu participar da brigada de incêndio, eu moro próximo ao polo da Petrobras, então eu fiz o treinamento de brigada e era uma brigadista moradora, a responsável pela rua lá do condomínio. Para quê? Porque eu descobri que eu tenho um sangue frio. Dizem que eu sou esquentado, não é bem isso, né? Mas eu tenho um sangue frio nessas horas, então eu consigo estabelecer todos os procedimentos.
E é o que a gente precisa. E uma das formas de manter a calma é ter conhecimento. Eu acho que o segundo ponto que deveria ser o primeiro a abordar é assim, é você de fato conhecer quais são os equipamentos que a gente tem no condomínio, né, falando de condomínio de uma forma específica, e saber usar. Veja, e aí é importante, José Fran falou, eu fui cliente de José Fran, né, José Fran veio no condomínio, meu condomínio não tinha projeto de incêndio, embora tivesse aí quase 10 anos de condomínio, então se tinha uma preocupação com isso, tudo bem, é um condomínio horizontal, de baixo risco, mas o risco existe. E aí, por quê? Porque a gente tem equipamentos, o único princípio de incêndio que a gente teve aqui foi no chuveiro e uma moradora, que ela ligou para o corpo de bombeiro dizendo que o chuveiro estava pegando fogo, a gente automaticamente já saiu, o porteiro saiu da portaria já com o extintor na mão. Olha que a gente tem grandes distâncias, a gente precisava rever algo nesse sentido. Mas veja, hoje ninguém tem mais extintor no carro porque deixou de ser obrigatório. Mas o quanto esse extintor pode salvar aquele patrimônio e salvar a nossa vida ou a vida de outra pessoa. Ninguém, a preocupação de não ter, a gente precisa ter bom síndico, precisa de assessoria técnica e ter bons profissionais ao seu lado. Para quê? Para que ele oriente, para que ele dimensione da forma correta, para que os equipamentos, de fato, sejam avaliados, se o que tem atenda à necessidade, o que não atende, quais são as adequações. E, às vezes, nem... eu digo que José Fran cobra o preço justo, fazendo propaganda sem fazer, né, amigo? Mas perceber o seguinte, a gente tem bons profissionais no mercado e que, às vezes, nem sai tão caro. Se você dividir o valor de uma assessoria por unidade, às vezes fica tão baratinho e não vale a pena o risco que a gente corre. E aí, lembrando para o síndico, a responsabilidade civil do síndico. Não sai nas costas, não é a Assembleia que não aprova a contratação, que responde não, quem responde é você. Então, a gente precisa estar atento a essas questões, né, de uma forma muito clara e muito prática. Era isso. Exatamente. E ficar atento às manutenções também, porque não adianta você certificar com a VCB e depois deixar Deus dará. O que acontece muito aqui, que a gente vê, né, na hora que realmente necessita, ou quando vai ter, as mangueiras estão furadas, secar, enfim, e não se faz a manutenção, não se... E é isso, a contratação de uma empresa, eu sou super a favor, ela vai lá mensalmente, tá fazendo, então, assim, é uma questão realmente de consciência, né? É complicado. Eu acho que o ponto aí, o ponto-chave, não é você só fazer a manutenção, você saber o que tem que fazer. Né? Então, sim. O que eu tenho no sistema de incêndio? Né? Eu tenho a casa de bomba de incêndio, eu tenho mangueira, tenho hidrante de rua, tenho reservatório de reserva técnica de incêndio no pavimento superior. O que eu tenho? Como eu faço? Né? Porque a porta corta-fogo, às vezes você chega em condomínio, a escada de emergência é a mesma escada interliga os pavimentos, é de uso comum. Tanto para emergência quanto para acesso aos pavimentos. E você tem ali um calço segurando a porta, um morador deixou um móvel que não quer mais atrás da porta ali para o rapaz da limpeza pegar. E tudo isso aí é risco. Se você tiver um incêndio no meio do caminho, aquilo está gerando combustível para propagar o incêndio, está permitindo que a fumaça entre dentro da escada e com isso vai atrapalhar as pessoas evacuarem o prédio, né? Vai obstruir o caminho. As coisas são tão absurdas que, às vezes, você vê um armário na frente de um hidrante, você vê um hidrante fechado com chave e corrente, né? São coisas que existem, porque todo mundo pensa assim, eu tenho seguro, o meu seguro cobre e não vai acontecer nada disso comigo.
né? Então, eu acho que a gente também tem que começar a pensar, e se acontecer, como é que eu faço? O que eu vou fazer? Aqui você falou, né? José Fran tem muitas histórias das histórias que ele faz, é interessante. Conte uma para nós, José Franco. Conte uma para nós. Gustavo falando sobre Porta Corta-Fogo, aconteceu um caso, logo no início da pandemia, o ano passado, eu fiz um projeto, aprovei de um condomínio de 15 pavimentos, e quando começou a pandemia, o pessoal que morava nos primeiros pavimentos descia de escada, para evitar estar usando o elevador. Aí teve um que pegou um determinado tijolo, abriu a porta corta-fogo e colocou o Nós vamos ter que botar a mão na maçaneta. Aí a síndica questionou, né? Porque ele está fazendo isso, ele para não estar pegando na maçaneta para evitar a contaminação. Aí ela ligou para mim, era 9 horas da noite. José, o que é que eu faço? Pode deixar aberta? Eu disse, não, vai perder a função. Se a porta corta-fogo tem a função de não permitir a entrada de calor em caso de incêndio, de não entrar fumaça, de não entrar gases na escada, por ser considerado o ponto mais seguro da edificação em caso de incêndio, se ela estiver aberta, ela vai perder a funcionalidade. E sem contar que porta corta-fogo não foi feita para ficar aberta. Ela estraga se ficar aberta. Exatamente. Se ela tem que conter, né, o fogo ou o calor, não tem porquê. Aí eu disse, não faz sentido, porque as molas não vão suportar, né? O condomínio daqui a alguns meses vai ter que gastar dinheiro com isso. Ela disse, o que é que eu faço? Os moradores não querem. Eu disse, chame o advogado do condomínio, eu e o advogado, a gente pode montar uma justificativa técnica e a gente cola na porta corta-fogo, que não pode estar aberta, não foi feita para isso. Entendeu? Se fosse para estar aberta, não era necessário ter uma porta corta-fogo, gastar R$1.000 e poucos para isso, né? Não, e sabe uma coisa que eu acho um absurdo, gente, nos condomínios? Muitas vezes é o roubo no sistema de mangueira, o roubo dos anéis, aqueles anéis de bronze e cobre. E do vidro. Aí também latão, né? Dos latão. Esguichos, que é latão, dos esguichos, só que é um latão e todo mundo diz que é bronze, porque a cor é de bronze, e aí eles fazem. Gente, isso é um crime. Eu acho que a gente tinha que fazer uma campanha, mobilizar nacionalmente, fazer uma campanha, sabe, para proteger. Cortar mangueira mangueira é um dos itens, principalmente para quem mora. Ai, Beth, boa noite. Cortar mangueira mangueira é um dos itens que é extremamente importante para quem mora em apartamento, para quem mora em edifício, né? Porque muitas vezes o carro de bombeiro não tem altura para chegar. Imagine chegar, na hora de desenrolar a mangueira, descobrir que a mangueira foi cortada. Tá. Aí, quer dizer, está colocando em risco não só aquela unidade, aí vem o andar, o patrimônio de todo mundo, e muitas vezes o seguro não é feito da forma adequada e não vai cobrir o risco de reconstrução daquela edificação. Então, assim, são coisas, eu vou lançar a Via Dilma, vou cobrar você, vou pedir ajuda a você. Acho que a gente tem que fazer uma campanha nacional de educação para que as pessoas, de fato, aprendam, possam participar das brigadas, né? Tenham medo de participar. Eu sei que muitas vezes é num sábado, é um dia de descanso, é um momento, mas vai ser tão importante se por acaso tiver um sinistro e não cortar as mangueiras dos condomínios. Eu fico muito triste quando eu chego no condomínio que eu vejo uma mangueira cortada. Não é só cortar a mangueira. Hidrante não é armário. Às vezes eu sei que saco de compra, pá, martelo, tem tudo ali dentro. Menos a mangueira. Não é armário nem lixeiro, né? Porque eu faço muita vistoria
eu chego nos condomínios, quando eu abro, eu tiro logo uma foto, porque eu mando um relatório de correção, né, das coisas que estão faltando no condomínio, e eu já coloco bem assim, não poderá armazenar nada, a não ser o que foi previsto, né, destinado, o abrigo de mangueiras. E o pessoal utiliza muito para colocar lixo. Infelizmente, o pessoal abre, joga o lixo e vai embora. Entendeu? A educação, assim, não comparece, né? Sabe uma coisa que eu percebo também? Tem muito prédio que quem usa o hidrante ali como armário é o próprio pessoal da limpeza. O cara vê ali no corredor ali, um morador deixou um rádio, o cara, eu vou guardar isso aqui. Aí pega, guarda ali dentro do hidrante ali, para depois pegar e nunca mais ele pega. Então, isso você descobre muito, tá? Você vê isso toda hora. E a porta aberta também com tijolinho, isso é normal, isso é de praxe. Ainda mais em prédio antigo. E você tem um elevador só. Então fica aquele sobe e desce. Vou visitar minha vizinha ali em cima, desce, vai, sobe de escada. Está tudo aberto, né? Tudo normal. Não tem problema. Uma pergunta aí aos especialistas aqui, do nosso participante aqui que está no ao vivo, Márcio Oliveira. Ele está perguntando se o AVCB estiver vencido e acontecer um sinistro, o seguro cobre? Não. Infelizmente, não. Eu ainda vou além. O seguro, ele só vai renovar se o AVCB estiver no prazo. Se ele estiver para vencer, eles não renovam. Eles vão pedir para você renovar o AVCB. Eu vou falar, só dar uma contribuição nesse sentido do seguro. Eita, vou deixar a Beth fazer isso, porque ela tem uma especialista em casa. Beth, boa noite. Se apresente, Beth, para o nosso público, se bem que eu acho que você dispensa apresentações. Você está com o microfone está fechado. Pronto, gente. Boa noite. Agora sim. Boa noite. Bom, gente, prazer estar aqui com vocês, né? E queria cumprimentar a audiência. Tive um problema. Já está com áudio. O especialista já está gritando aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. O especialista está aqui na retaguarda. Né? Um prazer. Eu acho que esse tema é bastante importante, né? Eu estava um pouco antes ouvindo vocês colocando algumas situações, e que não é só o equipamento. Eu acho que o grande, se nós conseguirmos sair essa noite sensibilizando o pessoal da importância do treinamento, da brigada, da sensibilização dos espaços, né, do uso correto dos espaços, eu acho que a gente realmente vai ganhar a noite aqui. E em relação ao seguro, logicamente que eu que sou casada com um especialista na área de seguro condominial, residencial, habitacional, e ele sempre me orienta, né, que na vistoria, ele que é um corretor que visita, né, ele sempre orienta que os síndicos, eles não façam a apólice apenas do ponto de vista financeiro, que eles façam a análise do risco, chamem o corretor de seguro para fazer uma visita, uma vistoria. E as apólices, elas devem ter suas coberturas acessórias, a questão do incêndio, ela é obrigatória por lei, pode até uma seguradora aceitar, mas ela vai fazer uma recomendação, ela vai deixar, e recentemente aconteceu isso com um dos condomínios que eu administro, ela aceitou o risco na condicionante de, em 30 dias, esse condomínio fazer as correções relacionadas ao plano de combate a incêndio. Então, porque se não for feito isso, ela tem todo o direito de recusar o pagamento caso haja um sinistro, e até mesmo a apólice. Eu tenho casos de que seguradora eram tantas não conformidades na área de incêndios, de combate ao incêndio, da estrutura, de falta de mangueira, hidrante, que a seguradora recusou o risco e não aceitou fazer o seguro. Então, a gente chama atenção, porque parece que é algo assim,
vamos fazer aí qualquer um, vamos ligar para a nossa gerente de banco aí, vamos pedir para fazer. Não é isso, né? Segura a coisa séria. A questão, eu vi o Gustavo, se eu não me engano, foi o Gustavo falando há pouco em relação aos treinamentos. E nós temos feito aqui um esforço muito grande de implantar as brigadas, porque, Fábio, você falava da campanha, onde é que moram os brigadistas que trabalham nas indústrias, nos hospitais? Muitos deles moram em prédios. Então, o que eu faço, uma sugestão aos nossos colegas que estão aí à frente dos condomínios, que eles busquem saber se tem algum condômino que participa de brigada, vai ficar muito mais fácil. E convidar um profissional da área, um bombeiro, para que possa exatamente estar lá fazendo uma orientação, um videozinho de 3 minutos, 1 minuto, né? 1 minuto e meio, 3 minutos, explicando a importância. E foi isso que a gente vem fazendo, né? Isso a gente tenta fazer nos condomínios que a gente assessora e administra, que é fazer essa sensibilização da importância do plano, porque muitas vezes não é só a questão da estrutura, é que o pânico gerado faz com que as pessoas elas não utilizem os recursos ali existentes, que elas passam o caminho da rota de fuga. Então, é fundamental que a gente tenha uma equipe, alguém que possa estar liderando uma situação de risco iminente ou efetivamente de um risco por incêndio, né? Exatamente. Elizabeth, eu peço até parabéns pela colocação. Eu até estava comentando com a Edilma hoje, né, Edilma? Eu passo por uma situação dessa aqui como conselheira no meu prédio, porque é um prédio que eu moro de 1956, tá? Ele nunca teve um projeto, ele não tem AVCB, é um condomínio que fica numa grande avenida aqui em São Paulo, e simplesmente os condôminos, eles não se conscientizam, e a gente já fez um trabalho de formiguinha, nós já fizemos palestras em meio a assembleias, já apresentamos cotações, e eles não querem onerar a cota condominial, né, e não aprovam de forma alguma, né? Então a síndica vai sair do cargo porque ela sabe da responsabilidade dela, né? Eu que ia concorrer não vou mais, porque a partir do momento que eu não consigo implantar isso aqui, eu também sei das responsabilidades e eu posso fazer o trabalho, continuar fazendo esse trabalho de formiguinha, mas é complicado a gente estar, né, como síndica, no lugar que as pessoas não se mobilizam, não se conscientizam, né, de toda a importância, né, dos perigos ao patrimônio e à vida. Como que vocês atuam quando vocês pegam, assim, como síndicos mesmo, um prédio antigo e que as pessoas que não têm um projeto e que não querem onerar a cota e não querem fazer, vocês assumem? Como que vocês lidariam com isso? É uma dúvida minha. Durante muitos anos, eu atuei na área da saúde pública e saúde coletiva. Eu estudo o adoecimento do comportamento coletivo humano, né? E a grande discussão nossa era trazer para a população brasileira a conscientização do adoecimento, do papel do indivíduo no adoecimento da população, que é o que está acontecendo agora, a gente está vivendo agora com a pandemia. E assim, olha, eu confesso a você que eu tenho falado para os meus síndicos que fazem mentoria comigo, meus colegas, que o jeito, na nossa cultura, mais especificamente aqui para o Nordeste, para a região Norte e Nordeste, que é uma região ainda que tem uma certa dificuldade, porque lá no Sul, eu estava lá no Sul em 2013 com os 2 eventos que tiveram, né? Tanto da Boate Kiss, que resultou na lei, exato, como também no mercado municipal, né? No incêndio que teve no mercado municipal. E aqui em Salvador nós também já tivemos grandes incêndios, inclusive incêndio com o mercado municipal. Incêndios com vítimas, recentemente tivemos um incêndio aqui em um prédio recente, novo, de grandes proporções, e a nossa experiência na área da saúde, junto com o Ministério da Saúde, é que a população ela precisa conhecer o dano. Não adianta chegar um bombeiro, não adianta um conselheiro, não adianta. Então, assim, a gente tem que chegar com dano,
a gente tem que chegar com coisas mais semelhantes para trazer essa pessoa para uma tomada de consciência. Porque fica difícil só pensar no financeiro. Eu sempre, aqui em 2017, 2018, a gente fez uma grande campanha aqui em Salvador. Nós convidamos os grandes especialistas, os players. Aqui em Salvador tem uma grande rádio que tem um programa semanal, e a gente solicitou que todos os profissionais, todos os convidados falassem do AVCB, né? Porque e nós tivemos ainda muita crítica, as pessoas achavam que por trás tinha uma empresa querendo vender, né, projetos de consultoria, né? Então não estão atentos, e um incêndio, ele é devastador, é uma morte, a morte em si já é uma morte muito feia, mas eu vou sugerir a você a pegar 2 ou 3 vizinhos muito resistentes e ir a um hospital de queimados. Nós temos um hospital de queimados aqui, para ver o que é o sofrimento de uma pessoa que sofre queimadura, como é o processo de recuperação. Eu realmente sou adepta... A Record é muito maior do que o próprio incêndio. Eu sou adepta hoje a aproximar a nossa comunidade a eventos aversivos, para que elas... Puxar para a realidade, né? Porque não adianta a gente vir com a lei, com a punição, porque aí, de repente, você... eu vou fazer uma denúncia. Eu vou fazer uma denúncia. Sim, vai fazer uma denúncia, vai dar 30 dias. Como é que vai fazer? Então, é melhor a gente começar a fazer um trabalho, e, logicamente, que 1, 2 pessoas ficam muito cansadas. Né? A gente tem que começar a chamar a atenção, levar, convidar, mostrar, ter relato de pessoas que passaram por um incêndio, as perdas que são... Né? Para quem fica também, as perdas emocionais, as pessoas que têm seu apartamento aqui nesse grande nesse grande prédio, que é um prédio bem renomado, baixou toda a parte, o valor imobiliário, perdeu o valor imobiliário, entendeu? Sim. Então, assim, recentemente eu também deixei um condomínio por conta das questões da falta de estrutura de incêndio. E quando vai se falar, mas vai ser caro, não vamos gastar assim, então para que eu vou estar aqui? Então, entendeu? E eu entendo quando você fala que não vai assumir o risco, né? E às vezes não vale a pena, né? Realmente não vale a pena. E é mais complicado porque eu sou moradora, né? Então, e foram dos meus avós, foi do meu pai, eu tenho um amor aqui, né? Então eu queria muito cuidar. Por isso foi uma curiosidade saber mesmo. Falei, será que a minha postura está sendo correta em fazer esse trabalho de formiguinha? Talvez algo puxando mais para a realidade dessa forma. Obrigada, vou tentar, vou chamar o resto do conselho e nós vamos tentar. Não existe, eu acho que não existe fórmula, não existe uma fórmula certa, porque tem muito a ver com aquele grupo de pessoas, como é que a gente vai chegar, né? Mas, assim, de verdade, hoje eu acho que a gente tem que fazer um enfrentamento. Eu acho que o enfrentamento é o caminho. Agora, vamos dizer assim, que com uma certa... sabendo dosar, né? Para também não pesar na mão, né? Aqui na Bahia. Eu adorei a palavra enfrentamento, porque, assim, para alguns... Lembra, a gente, antes de iniciar a live, a gente estava batendo um papo, lembra a história da máscara? Com cuidado, para algumas pessoas precisa ser igual propaganda de cigarro. Você já vê que tem a morte... Da foto, exato. Porque para algumas pessoas é o visual que vai funcionar. Então, assim, a ideia que José Fran deu de sentar com o jurídico, elaborar um documento e justificar porque que aquela porta não pode ficar aberta. Então, assim, eu acho que é nesses momentos que a gente percebe a riqueza dos encontros, né? E aí a gente vai achando. Eu sei, Amanda, o que é isso, porque, inclusive, eu passei por uma situação enquanto gestora, não em relação a incêndio, mas em relação ao muro do condomínio, que as pessoas acham que pode ficar para depois, que é mais importante o embelezamento, gastar dinheiro em outras coisas do que gastar dinheiro na segurança. Só que quando você pensa em vida, não dá para assumir o risco. Não então, dá, assim, não dá. A gente não pode assumir o risco.
E aí, como educadora, eu acredito que, por isso que eu falei na campanha, eu acho que se a gente fizesse uma campanha enquanto síndicos, se a gente fizesse uma campanha coletiva, todo mundo, por exemplo, hoje, quando acabar a live, falar da importância, ir para as redes, movimentar, de alguma forma a gente vai criar pelo menos o despertar da consciência. E talvez o colega tenha aí o solo mais fertilizado para fazer as coisas. Acho que a gente tem que unir forças quem tem conhecimento, né? José Fran está doido para falar, que eu vejo ele. Que tem pergunta aí também. É porque, assim, vocês falando, vem tanta coisa na nossa cabeça, né, do que a gente vive no dia a dia, e aqui em Sergipe, assim, eu sinto um orgulho, porque eu vejo que tem um grupo de síndicas que estão profissionalizando outros síndicos, que estão conscientizando através de eventos, através de Instagram, das redes sociais, e assim, a maioria dos meus clientes tem a consciência do peso da responsabilidade, certo? Que em algumas edificações a gente sabe que as pessoas estão fazendo aquilo porque foi notificado pelo Corpo de Bombeiros, porque se não cumprir vão ser multados, mas não sabe o peso que está carregando, né? E a grande maioria aqui no nosso estado, eles sabem o peso da responsabilidade, me chamam para conversar o que é que eu preciso fazer, como é que eu vou fazer, entendeu? Então, isso já é um grande passo que nosso estado já deu, né? Mas ainda falta muito para atingir o nível de excelência, né? Já é bom, mas precisa ainda muito para a gente alcançar a excelência. É verdade. Então, ao invés daquela primeira pergunta que eu fiz sobre o AVCB, né, que estava vencido, agora me perguntaram aqui, se o AVCB estiver em dia e houver um sinistro, e as mangueiras, os hidrantes, tiverem vencidos, o seguro paga? Não, também. Não. Eles Não. pedem, na documentação, eles pedem o comprovante, a nota fiscal. Do mesmo jeito que a gente entrega para o AVCB, também entrega, aliás, se tiver sinistro, se prepare, que tem tanto documento que você tem que pegar, você tem que provar que estava adequado, atendeu a todas as normas e que está em dias com tudo. Então, não adianta eu conseguir. O AVCB, gente, é anual. Então, não adianta colocar no quadrinho de manutenção, como o Biel falou, né? Colocar no quadrinho de manutenção e ficar atento. E tem outra coisa que eu queria falar, porque falou em manutenção, acabei lembrando de outras coisas. Gente, preste atenção nas empresas que estão fazendo manutenção. E a Michelle caiu, mas ela volta já. Que está fazendo manutenção. Aqui em Aracaju, tem empresa que não tem nem estrutura de empresa, coloca os seus extintores lá na rua, né? E que as pessoas estão fazendo porque é o mais barato. A cultura do mais barato é outra cultura que o condomínio precisa quebrar. Não estou dizendo que tem que escolher o mais caro, mas escolher por qualidade e não pelo preço. Exatamente. Um outro cuidado também. E pegar um extintor já não sabe usar. Pega o extintor de forma inadequada. Imagine quando for disparar, simplesmente o extintor não funcionar, porque não foi feita a manutenção, o condomínio pagou, mas não foi feita a manutenção de forma adequada. Então, fiquem atentos às normas, quem é que pode fazer recarga de extintor, como é feito o teste de mangueira, como é que a porta corta-fogo deve funcionar. Eu vi um técnico aqui em Aracaju que cortou a porta corta-fogo para trocar uma das dobradiças, e aí a porta corta-fogo perdeu a qualidade. Foi condenada. Aí o que foi que aconteceu? Aí sabe o que ele disse? Ele disse, não, é o seguinte, você troca essa chapa aqui toda do fundo, porque aí você coloca uma chapa mais fininha, que não vende da mesma chapa da porta corta-fogo, e tá tudo certo, você vai estar protegido.
Gente, porta corta-fogo, ela tem uma regulamentação e uma normatização específica. Outra coisa, o síndico precisa estudar, conhecer as normas, conhecer para poder saber cobrar como vai fazer. Vou ficar quieta agora, viu? Vou deixar os meus colegas contribuir. O que eu ia complementar, Fábia, é o ideal. Vocês estão me ouvindo? Porque eu tive que trocar o fone, vocês estão me ouvindo, né? Sim. O ideal é, quando for fazer a recarga de extintor, é não entregar o extintor cheio. Aproveite aquele momento ali para ensinar como é que se usa o extintor. Como é que eu uso o CO2? Eu pego ali o extintor, traz uma pessoa, orienta e descarrega o extintor de CO2, descarrega o extintor de água pressurizada. Ótima dica. Descarrega o extintor de pó químico, porque você tem certeza que o extintor vai ser recarregado. Tem muita empresa que só complementa a pressão do extintor e te devolve o extintor com a mesma carga. Né? Biel, aproveitando essa dica, faz o treinamento de brigada nesse período antes de renovar os extintores. Aproveita, já desenrola a mangueira, já vê qual é o estado dela. Então, veja, você vai ter que fazer a manutenção, então aproveita esse momento, só para completar a sua dica, Biel. E outra coisa também, o extintor, ele só não é só recarregar. O vaso, né, o corpo do extintor, ele tem uma validade. Então, quando você leva o extintor para fazer a recarga, é obrigatório da empresa que está fazendo a recarga analisar o corpo do extintor. Eles vão retestar aquele corpo, ver se ele aguenta a pressão que o extintor vai ter que trabalhar. Vai verificar se a válvula está ok. Então, na normativa, você tem todo o passo a passo. Extintor de CO2, quantas vezes por ano você tem que recarregar? Água pressurizada, de quanto em quanto tempo você precisa verificar a pressão que aquele vaso aguenta. Tudo isso tem que ser visto. Então não pode, como disse a Fábia, ser o João da esquina. Tem que ser uma empresa, de preferência, que seja credenciada no bombeiro. Porque tem estado que não tem ainda isso. O credenciamento... Aqui é no Inmetro. Aqui é o Inmetro. O bombeiro ele só tem que ter cadastrado no Inmetro. Então, o bombeiro ele te dá uma segunda validação ali, olha, tem que ser dessa empresa, quando você vai procurar uma empresa que atenda às normativas. Isso tem que ser verificado, né? Outra, extintor não se coloca no chão, tá? Extintor é pendurado na parede ou então a 30 centímetros do chão. Ah, por que isso? É para ficar bonito? Não. É para ele não ter contato com o solo e não contaminar o fundo do extintor e começar a ter oxidação e estragar o vaso, você poder ficar com ele bastante tempo. E tem muita gente que acha que o extintor tem que ficar ali escondido. Olha, o extintor é muito grande, atrapalha a minha portaria, está obstruindo a passagem. Né? O visual, né? Tá feio. Vamos pintar o extintor de rosa, vamos pintar o extintor de prata. Não, não é. O extintor, ele tem ali aquela cor ali para chamar a atenção. Olha, eu estou aqui, se precisar, me tire da parede que eu vou trabalhar com você. Então, esses pontos têm que ser cuidados, têm que ser olhados, né? E uma outra coisa que eu peço, pelo amor de Deus, não esvaziem caixa d'água pela rede de hidrante. Estão só contaminando a rede de hidrante, oxidando a rede todinha, né? Qual é o principal vilão da rede de hidrante? Oxidação, né? O ar que circula dentro da tubulação vai comendo as paredes da tubulação, criando aquelas crostas, aí fica aquele tubo todo enferrujado por dentro. Chega uma hora, o que acontece? Vaza. E vira aquela obra monstruosa, né? Cara, que não é barata você trocar os tubos de aço, soldados, dá trabalho, quebra tudo, você quebra forro, né? Às vezes tem que quebrar piso. Não façam limpeza de caixa d'água pela rede de incêndio. A rede de incêndio é mais fácil? Ela fica mais baixa na caixa, tem como drenar a caixa melhor, mas ela não é para isso. Então, tem muita gente que faz isso. Chega a empresa de higienização de caixa d'água e fala assim, vou abrir aqui teu incêndio, aqui o teu hidrante, para poder escoar a água e eu limpar a caixa d'água. Não pode. Quando você faz serviço na rede de incêndio, você tem que comunicar o seguro que você vai ficar descoberto.
você avisar, olha, eu vou mexer na rede de incêndio. Aí o seguro vai fazer lá uma observação, entre aspas, lá, que no período do dia tal ao dia tal, o prédio vai estar descoberto da rede de incêndio para poder fazer uma manutenção, entendeu? Não é para você usar a rede de incêndio para molhar carro, molhar jardim, escoar a água do reservatório superior, não é para isso, por favor, pelo amor de Deus. Só dá trabalho e apurreação. Gustavo, aproveitando a sua fala, o Márcio aqui, ele te pergunta, né, sobre o papel. Esse papel aí, essa responsabilidade é do síndico, ou equipe orgânica, ou da administradora do condomínio? Você diz que papel? De fazer a manutenção? A responsabilidade é do síndico. O síndico, quando ele levantou a mão assim, eu quero me candidatar a síndico, ele, naquele momento, ele falou assim, tudo que é responsabilidade do condomínio cai sobre minha pessoa. Não tem jeito. Não tem jeito. É por isso que eu falo para os colegas o seguinte, cuidado com essas propostas de formação de 20 horas, de 10 horas, de 18 horas, que promete que você vai ser síndico de 10 condomínios, 30 condomínios, e que vira vai ficar rico sendo síndico. Olha, até agora eu estou desafiando os colegas, né? É bem verdade que essa minha fala cria algumas arestas, né? Mas eu digo, gente, olha, né? Mas as pessoas não acreditam que não é um deboche, é que realmente eu fico pensando assim, como é que consegue, né? Porque até agora eu não encontrei uma pessoa que faça isso, que tenha 30 condomínios, que seja síndico, que tenha 10. As pessoas têm... Eu cheguei a conhecer quem tem 10 condomínios e que estava com a saúde detonada, né? Enfim. Mas tudo, e aí eu queria cumprimentar o Márcio Salubre, está aqui presente, é um profissional também da área de segurança e ambiente, segurança do trabalho, e faz um trabalho bem interessante, o doutor Marcelo Pita está presente, muito obrigada, viu, gente, por vocês estarem aqui prestigiando a gente. Nosso amigo Daniel também, viu? O Daniel está aí, eu não tinha visto aqui, porque eu estou tentando olhar aqui quem está presente. Mas dizer assim, obrigada aos colegas que vêm aqui prestigiar, ouvir, e a gente sempre aprende, viu, Amanda? Por exemplo, agora mesmo eu fiquei fazendo cara de Mona Lisa, porque essa questão mesmo da caixa d'água, eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que nós fizemos limpeza do tanque? Será que o pessoal aqui eu não sabia. Então, mas acontece. Eu também, confesso que eu também não sabia. Eu fiquei gente, agora é mais essa que eu vou botar aqui no meu checklist. Uma outra coisa também que acontece muito eu preciso trocar um bico de SPK, um bico de sprinkler no prédio. Eu não preciso drenar a água toda. A gente pode fazer aplicação de nitrogênio, você congela a rede e troca só aquele bico. Então, existem soluções hoje que te permitem movimentar e mexer na rede sem você despressurizar todo o seu sistema. E são soluções, elas não são baratas, tá? Tem um custo, mas hoje no mercado tem empresas especializadas que fazem isso e te dão segurança sem ter que você colocar seu prédio em risco. Tá? A gente... Fala, Beth. A gente vai precisar agora fazer uma desconstrução de que é caro e barato. Porque quanto é que vale uma vida? Hoje, recentemente, eu tive que enterrar alguns familiares. E, gente, olha, até para enterrar não é barato, não. Entendeu? Então, assim, eu acho que nós temos que começar a pensar, é sério. Porque, às vezes, a gente não faz uma reserva, né? E aí, de repente, a gente... quando é uma coisa só, uma pessoa e tal, mas às vezes pode acontecer uma situação e a gente está aqui num momento bem complicado e que a gente não se dá conta que se a gente não tiver uma reserva, a gente fica em maus lençóis. Todo mundo imagina que é só quando ficar bem velhinho, né? Então, a gente precisa desconstruir essa questão do barato dentro da área condominial. Não é barato, morar em condomínio não é barato. Fazer um plano de manutenção, você cumprir todas as normas, porque é uma coisa que eu falo sempre para meus colegas, eu que dirigi hospitais, a regra ela é também para os condomínios, ela é para os hospitais, para as empresas, indústrias, e a gente precisa cumprir. Então, assim, cada vez os órgãos de controle estão chegando mais próximos aos condomínios,
E eu acho que nós temos que começar a fazer essa sensibilização. Eu tenho sempre conversado com algumas administradoras, por favor, não manda aquelas planilhas de, não, mas se não vai passar. Eu digo, olha, coloca o plano de manutenção real, coloca um valor de seguro real. Né? Seguro do condomínio não é R$ 1.500, não é R$ 2.500. Seguro de um condomínio, ele vai custar muito 10 mil, 12 mil, 15 mil, 20 mil, lógico. Então, assim, se você está recebendo uma proposta de 2.500, 1.500, desconfie, não tá adequada. Se você tem uma adequação do seu condomínio para uma prevenção e combate a incêndio, não vá atrás de uma proposta de um salário mínimo, porque não é. Porque os materiais são caros. Nós estamos agora vivendo um momento em que, se você for solicitar a compra de um resisto, um barrilete, para consertar um barrilete, uma mangueira, você vai ter aí 60, 90 dias. Muito dessas matérias-primas são importadas, o dólar está caro. Uhum. Então, não tem milagre. Não. Tudo que é produzido com material que é commodity subiu assim absurdamente. Então, a gente tem que chamar atenção. O fio, o cabo flexível de 2,5 que você comprava em setembro do ano passado, R$ 85 no rolo, ele custou hoje mais de R$ 200. Então, o que nós temos convidado aos colegas é pensar na previsão orçamentária e no plano de investimento. Adequar o prédio para condições seguras, condições de segurança, de habitabilidade, nós vamos ter que ter um plano de investimento. Né? Eu tenho 5 anos que eu estou no condomínio e que eu venho, ao longo de 5 anos, aplicando ano a ano, né? Porque não dá para fazer tudo de vez, né? Quando você recebe um engenheiro especialista que coloca nas suas mãos um diagnóstico, um laudo, e que mostra o que você vai ter que fazer de correção, dá vontade de você sair correndo. Arrancar os cabelos. Assim, isso eu não apresento. Eu confesso, olha, tenho hora que eu digo, isso eu não vou apresentar, porque a gente sabe que não adianta a gente chegar com uma proposta muito alta e fora de uma realidade, porque a gente está nessa construção. Exato. Então, eu concordo. Mas é isso que você falou, né? O planejamento, né, Elizabeth? Com planejamento a gente consegue atingir o objetivo, né? E agora o José Fran pode falar, eu acredito que o planejamento e apresentar ao Corpo de Bombeiros uma proposta de prazo, né? Pelo menos para mostrar que não é todo condomínio que tem um caixa que vai conseguir de imediato, né, fazer, né? Então, falar, olha, nós estamos tentando, nós estamos fazendo, nem que seja aos poucos, né? Mas estamos mobilizando. O sistema de combate a incêndio, ele é caro. E dependendo como é que você tem a configuração do prédio, ele fica mais caro ainda. Você sabe que ao longo desses últimos 5 anos, eu sempre tenho ouvido falar que tudo o síndico é responsável. Olha as perguntas que surgem. O síndico é responsável? Sim, ele é responsável. Mas não é dado ao síndico um lastro de segurança, não é dado ao síndico condições para que ele atue. Então, eu tenho provocado aí os conselhos e as entidades. Nós chegamos aqui, eu cheguei a falar com o pessoal do Corpo de Bombeiro daqui da Bahia. É preciso fazer uma norma de instrução adequada a condomínios. Não venha para cá com esse negócio de cobrar caro, porque a gente não consegue nem fazer um projeto, porque o valor é tão alto que a recomendação. Então, eu estava conversando com o Major, falei, Major, precisa pensar, nós temos prédios históricos, nós temos situações de alto risco, e o que leva as pessoas a nem sequer começar um planejamento é por causa do valor. Então, assim, o Corpo de Bombeiro também tem que fazer a sua lição de casa, o Estado tem que fazer a sua lição de casa. Perfeito. Nós não podemos colocar tudo nas costas do síndico, entendeu? E não ficar uma guerra entre os especialistas, porque é fundamental a gente trabalhar com o advogado, trabalhar com o engenheiro, trabalhar com o profissional, o contador, né? Então, assim, hoje se fala, vamos auditar o condomínio. Gente, o Conselho Federal de Contabilidade tem uma dívida para com a área condominial. Nunca se foi pensar numa instrução normativa que direcionasse, que dissesse o que é que a gente tem que cobrar ou não. Então, assim, nós não podemos chegar agora, não, tem que auditar, vamos implantar compliance, vamos implantar governança,
e nada se adequa, porque condomínio não é empresa, condomínio não é uma cidade, mas é como se fosse uma cidade, e, de repente, quando a gente chama os especialistas que vêm para a área, seja da área da segurança, seja da área jurídica, ou mesmo de preservação e conservação do patrimônio, a gente encontra uma verdadeira dificuldade de apresentar laudos dos especialistas, porque a maioria, se não se não a totalidade, está fora da conformidade. Eu tive em Aracaju uma situação em que eu fui passar um ano novo e dois condomínios eles se juntaram para fazer uma festa, né, de Réveillon, e houve um incêndio de grandes proporções, com vítimas, né? A sorte é que a festa ela foi próxima à praia, e quem estava na praia, ela conseguiu, e tinha barreira da estrada, mas, por exemplo, o síndico recebeu uma condenação, recebeu processo. Então, às vezes, a gente fica muito desprotegido e a gente vai lá, contrata na boa-fé. Já imaginou agora eu ter que pensar se a empresa ela tem um certificado, não tem, se tem, se está cumprindo com o que ela diz que ela vende, né? Então, a gente, quando contrata uma empresa para fazer um preenchimento de uma manutenção de um extintor, a gente pressupõe que essa empresa ela é séria, que ela vai fazer uma avaliação, que ela vai colocar o selo certo, que ela vai fazer a descarga e a recarga certo, porque senão fica tudo muito nas costas do síndico. Né? E o síndico... Vou tirar uma dúvida aqui do ouvinte. Pode ir. José Fran, é obrigatório no projeto de incêndio constar o detector de fumaça? Tirar a dúvida aqui da nossa querida Cláudia. Pronto, depende muito do tipo da edificação. Está acontecendo muito de a gente utilizar o detector de incêndio em condomínios porque estamos adaptando. Nem sempre a gente sabe que muitas vezes não tem viabilidade de eu atender 100% da norma. Um exemplo, a escada. Eu não tenho como, muitas vezes, criar um duto de ventilação para a escada, para atender o que a norma pede. Então, existe uma instrução técnica, a IT 43, que é adaptações e edificações exigentes. Se eu não consigo fazer aquela determinada coisa, atender aquela determinada solicitação, eu tenho, por obrigação, ceder outro sistema preventivo. Isso está acontecendo muito em condomínios, a gente usar detecção de fumaça por causa desse tipo, dessa situação. Não conseguir atender 100% da norma, aí a gente parte para a norma de adaptação. Por isso que, na maioria dos condomínios antigos, a gente está utilizando, sim, o sistema de detecção de fumaça. Também, outro caso, não só pela escada, a distância máxima a percorrer. A distância que eu tenho de sair de trás da edificação até a saída principal da edificação. Então, se não atende, se vamos dizer que é 30 metros para eu sair, e a edificação tem 40, eu posso colocar um detector de fumaça e essa distância vai aumentar 20, 30 metros a mais, a norma permite isso. Então, o sistema de detecção a gente utiliza nesses casos. São casos particulares. Isso estou falando para condomínio, que não é obrigatório no serviço de condomínio. A gente usa quando é para adaptação. Em outras edificações, tipo hotel, tipo prédio comercial, muitas vezes é sim obrigatório o sistema de detecção desde o início da edificação. Outro ponto aqui que o Saulo Souza aqui que está nos assistindo também, ele colocou, é a importância de verificar também o credenciamento, né, das empresas junto aos órgãos. Perfeito. Né? Isso é muito importante para o síndico, né? Um minutinho agora, vocês falaram... Josefão, eu queria que você falasse da importância. Eu vi muitos síndicos questionando a mudança do esguicho, né, das mangueiras. Sim. E eu queria que você falasse da importância da diferença do esguicho, por que foi mudado na nossa IT aqui de Sergipe, essa mudança para o esguicho regular.
Regular. Pronto. O esguicho que antigamente era utilizado era aquele tipo agulheta, que a gente não tinha como controlar a pressão da água, né? Era um volume único de água, muitas vezes corre o risco de danificar, inundar o ambiente, danificar mais do que o necessário. Muitas vezes eu só preciso de uma neblina de água para apagar um foco de incêndio, e o outro a gente não tinha como controlar. E o regulável, a gente tem um controle de água, a gente tem o jato grande, o jato cheio, né? A gente tem o jato médio e tem o jato tipo neblina. E a gente consegue fechar a água sem desligar o registro com esse tipo. Por essa função que a norma mudou, e a parte aqui de Sergipe, não sei como está os outros estados, a gente é obrigatório a substituição desse esguicho, né? O bombeiro está solicitando em todos os condomínios a mudança desse esguicho. Veja, eu pedi para José Fran explicar, porque veja como um assunto leva a outro, né? A troca de um simples e caro equipamento, né? Mas quando você pensa num processo de inundação de um ambiente que pode gerar danos muito maiores, aí você vai ter a economia de água, então a sustentabilidade do próprio sistema, né, da caixa da bomba de incêndio. Então, é importante, porque, assim, às vezes, a adaptação da norma, a mudança da norma, o que eu escutei muito de muitos síndicos foi: isso é só para ganhar dinheiro, isso é só para tirar dinheiro da gente. Se o próprio líder, que é o síndico, que precisa ter esse conhecimento, já tem esse discurso, imagine como é que ele vai levar isso para a Assembleia. Então, uma das coisas que a gente também precisa trabalhar é a nossa comunicação e o nosso discurso com os nossos liderados, com os nossos condôminos. Para quê? Para que eles percebam o seguinte: a gente está optando por uma nova tecnologia, porque essa nova tecnologia vai atender de forma mais plena a nós, ao nosso condomínio, à nossa segurança e ao nosso patrimônio. Então, assim, pode falar, Biel. Não, eu ia até além. A gente pensa, quando a gente está falando aqui de incêndio, a gente pensa em coisas, vultos grandes, desastres, perder o prédio inteiro. Mas vamos pensar em algo menor. Um apartamento pegou fogo, um morador estava fumando dentro do apartamento, a guimba caiu, pegou fogo no sofá, aquele sofá entrou em combustão e ele correu para o corredor, pegou a mangueira e acionou. Se ele usasse, quando ele usa um bico que não tem regulagem, ele pode estar, além de alagar o imóvel dele e aumentar o risco, ele pode estar jogando água para dentro do corredor, e essa água vai descer para onde? Pelo fosso do elevador. Então, o risco de ter um prejuízo maior, ele já é grande. Né? Então, o problema que a gente teria ali, que era pontual, um sofá, uma sala para pintar de novo, né? Uma televisão, alguma coisa para consertar, um risco, vamos dizer, entre aspas, um risco leve ali, muito simples, eu já estou transformando aquele risco de 10, 15 mil reais em quase 100 mil reais, que é quanto custa o elevador. Né? Se você for pegar os prédios mais novos, que não tem mais motor, é tudo eletrônico, quanto que custa um elevador desse? O cálculo é de mais ou menos 70 mil por parada. Né? Então, você pega um prédio aí de 10 andares, qual é o custo que a gente está tendo para montar um elevador novo? Trocar, queimar um motor, uma placa, um circuito eletrônico. Então, isso, eu acho que a pessoa tem que começar a entender. Não é só o risco do prédio pegar fogo e cair tudo. Eu tenho outros riscos que, quando eu não sei usar o equipamento, eu provoco riscos colaterais que vão dar danos mais prejudiciais ao prédio. Né? Então, eu acho muito importante... Sim, Josefina. Não, pode continuar, desculpa interromper. Vai, o que eu ia falar é o seguinte,
Eu acho muito importante ter um plano de combate a incêndio e a gente, junto com esse plano de combate, ter um plano de manutenção. Aí começar a olhar. Eu acho que o plano de combate a incêndio tem que começar assim. Aonde que eu vou se pegar fogo no meu prédio? Eu vou ficar no pátio do prédio? Eu vou ficar na rua? Eu vou correr para a esquina? Aí a segunda pergunta, quem reside no meu prédio? Eu tenho idoso no prédio, eu tenho pessoas com dificuldade de mobilidade dentro do prédio. Quantos pavimentos eu tenho no prédio? O meu elevador, quando eu aciono ele na função de emergência, ele vem para o pavimento térreo, vai para o subsolo, ele bloqueia as portas, não bloqueia, eu corto energia. Eu tenho como descer todo mundo pela escada em tempo hábil? Como que é a minha condução do fluxo de pessoas dentro da escada? Eu consigo abrir e fechar as portas sem interromper quem está descendo na escada? São várias perguntas que a gente não para pensar. Só começa a pensar quando você passa pela situação. E o papel do engenheiro de segurança nesse momento é fundamental. É ele que vai te dizer quais são os riscos. Ele vai montar uma análise de risco e desenvolver seu plano de emergência. A quem eu ligo? Eu vou ligar primeiro para o síndico, vou ligar para o bombeiro, vou ligar para o seguro, né? Quem que eu chamo primeiro, né? Vou chamar a polícia? Não. Então isso tem que estar tudo mapeado. O risco, ele pode ser o pior dos riscos, mas se você conseguir mapear tudo que você tem de risco dentro do seu prédio, ele fica desse tamanho, porque você tem ele sob controle. Sim. Entendeu? Eu acho que esse é o principal. A gente mapear os riscos. Gustavo falou um ponto muito, muito, muito importante. O uso do elevador em caso de incêndio. Nunca se deve utilizar um elevador em caso de incêndio. Por isso existe aquela plaquinha de proibido utilizar elevador em caso de incêndio. Por quê? Primeiro ponto, que quando o bombeiro chega na edificação, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser desligar a rede geral do condomínio, né? Para evitar a propagação do incêndio. A não ser que o elevador fosse projetado para ser usado como elevador de emergência. Aí eu costumo usar um exemplo clássico, né, de acidentes com elevadores, é o edifício Joelma, em São Paulo, que aconteceu em São Paulo, lá em 1974. O edifício pegou fogo e o pessoal queria sair de qualquer jeito da edificação, usou o elevador. As chamas provocou curto-circuito no elevador, ele parou e as pessoas morreram queimadas, 13 pessoas queimadas dentro dos elevadores, entendeu? Então, a partir do momento que está acontecendo um incêndio na edificação e eu vou utilizar o elevador, eu estou sujeito a morrer asfixiado, queimado, infelizmente. Por isso que nunca se deve utilizar elevador em caso de incêndio, sempre desça pelas escadas. Eu tenho um idoso, eu tenho um cadeirante. Nos prédios antigos, muitas vezes não tem. Mas nos prédios novos é obrigatório o local para cadeirante no patamar da escada, sem atrapalhar a circulação da escada. Isso é obrigatório, o Corpo de Bombeiros está cobrando aqui em Sergipe. E nos prédios antigos, muitas vezes era utilizado anticâmaras, com dutos naturais de ventilação. A anticâmara é considerado um local seguro da edificação, então um cadeirante, um idoso, pode aguardar o Corpo de Bombeiros ali. Porque a escada é considerado o ponto mais seguro da edificação em caso de incêndio. Se a escada for projetada da forma correta, da forma que a norma prevê. Outra coisa importante também na escada é a sinalização. Tem que ter lá a luz de emergência, a sinalização de piso, indicando corrimão, o caminho que você deve, o corrimão, né? O corrimão seguido, né? Para não ser aquele que... Contínuo, exatamente. Contínuo, tem que ser contínuo. É engraçado que quando a gente vai aprendendo, a gente vai no prédio e a gente já vai, né? É o processo educativo mesmo, né? Que a gente já vai ficando de olho, dizendo, olha, aqui tem um risco. Mas eu queria cumprimentar as colegas que estão aí, né? A Ana Cerbeto, a Márcia, né? Que está aqui também, né? E a Cris Romão, que são pessoas também. A Cris faz um trabalho, agora ela está em um outro projeto, mas
de treinamento de equipe, né? De equipes. Então, a Ana também ela defende muito a questão do treinamento das equipes. E a gente também, e é o que vocês colocaram, né? Além do treinamento das equipes, a campanha, a sensibilização dos moradores, né? Nós trabalhamos o mapeamento nos condomínios, nós trabalhamos também exatamente esse mapeamento, qual é a real situação dos moradores. Então, assim, é importante a gente saber quais são os andares que a gente tem cadeirantes, acamados, né? Para que a gente possa estar treinando a equipe, além do treinamento técnico operacional, fazendo um treinamento de desenvolvimento de habilidades, de lidar com o pânico, né? Porque já tivemos com situações, nós moramos em um condomínio que, poxa, sempre acontece tudo. E foi muito interessante, porque a nossa equipe, graças a Deus, é preparada. E algumas vezes eu nem não estou no prédio. E a gente já teve problema de inundações, a gente tivemos com vazamento de gás, enfim, incêndios, né? E a importância de você de fazer com que uma ação rápida, ela reduza, né, o dano do incêndio. Como também eu já tive experiência de que ao abrir a mangueira, a água foi direto para o poço do elevador e foi um prejuízo do tamanho, né? Então, assim, porque também eu sempre digo, a gente, você tem muita... Sim, se você vivencia o dia a dia condominial, você aprende também com os erros, né? Com os erros dos outros, com os nossos, enfim, não é só quando a gente tem a oportunidade de estar com um especialista como vocês aí, né? Mas a gente tem uma colega aqui, Edilma, que seria interessante, eu acho que é de BH, ela está fazendo uma pergunta sobre o botijão de gás na área técnica. E aí, como nós temos um especialista, eu acho que é uma pergunta aí para o pessoal. Para José e para Biel. Qual é a pergunta? Bom, se pode bujão de gás dentro do prédio, é isso? É porque ele fica exposto na área externa. E o fogão dentro. E pega sol e chuva o botijão. É perigoso? O que é que vocês aconselham? O botijão, ele pegar sol e chuva não é perigoso. O perigoso é estar dentro do prédio, né? O botijão, ele não pode estar nem na projeção do prédio. Ele tem que estar isolado, em local pré-estabelecido, com paredes que vão conter ali as explosões e o fogo, tá? E ventilado. E ventilação, né? Exatamente. O que acontece? Aonde tem gás canalizado, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a rua que tem gás canalizado, você não pode ter botijão dentro do prédio. Você até pode ter, nos municípios que não são o Rio de Janeiro, né, os municípios limítrofes, se você tem gás de rua, você pode até ter o botijão de gás, aquelas centrais de P45, P190, né, que é aquele gás que vem no caminhão, o cara coloca a mangueira dentro do botijão, mas ele tem que estar numa bateria isolada do prédio, longe da edificação, longe do limite da edificação, protegido dentro do que a norma pede. Botijão de gás dentro de casa, nem pensar. Tem que se evitar ao máximo. E o uso de botijão nas atividades de impermeabilização? Como fazer de forma segura? Isso aí é um grande problema. É um grande problema. Isso aí, para você poder trabalhar... Quando é um prédio novo, você tem um brigadista ali junto com a pessoa que está fazendo. Quando é uma reforma, já fica mais complicado. Então, o aconselhável é que você tenha ali um extintor do lado, alguém supervisionando, e a empresa que vá fazer seja uma empresa qualificada. Tá? Esse é a grande orientação. O botijão, ele não é perigoso, desde que você saiba utilizar. É igual ao automóvel. O automóvel não é perigoso, desde que a pessoa esteja habilitada e saiba dirigir ali o veículo. É a mesma coisa. Só que a maioria das pessoas não respeita algumas premissas básicas no uso do botijão. Que esse é o grande problema. A porta corta-fogo ainda precisa ser pintada de vermelho? Eu deixo com o Amorim. Não deu para ouvir.
Não, ele falou que não é. Aqui, Tem aqui em prédios... Sergipe eu não sei no Rio e São Paulo, mas aqui em Sergipe não é obrigatório. Não, também não. E se ela for pintada, vale ressaltar que não é qualquer tinta. É uma tinta resistente à chama, porque se for uma tinta comum, pegou calor, ela vai derreter e a topa vai se machucar, né? Não faz muito sentido ter uma porta-corta-fogo com uma tinta comum. Isso é... Uma coisa... A maioria dos prédios, né? O pessoal acha que, porque, mais uma vez, o valor é significativo quando a gente vai. E outra coisa, na maioria dos planos de manutenções que eu tenho acesso, que eu tive acesso, não consta manutenções para porta corta-fogo, né? E aí, quando eu falo assim, mas o que é que você está falando? Que foi o caso que a Fábia colocou. Então, aqui, que nós moramos aqui próximo à praia, né? Tem muito salitre, então, as portas, elas sempre estão danificadas e, às vezes, quebra a maçaneta, enfim. Tem que ter uma manutenção, né? E a questão da pintura, né? Porque uma vez eu fui questionada por um conselheiro que comprei uma tinta muito cara para pintar as portas. Né? Comprou uma tinta de ouro, né? Que você é maluca? Comprou a tinta de ouro. Quer ver outra coisa? Uma situação engraçada. Eu converso muito com o José Fran e vou trocando com ele algumas informações sobre incêndio. Você chegar num prédio, nas visitas de assessoria, né? Você chegar num prédio e encontrar uma central de alarme resetável com um martelinho. Ou você chegar no prédio, aí eu parava, olhava assim, gente, sua central de incêndio está desligada. Ela estava disparando, aí a gente desligou. Mas desligou porque está fazendo manutenção. Estava pitando no meu ouvido, né? Dinheiro, fez um investimento, está lá, mas é um equipamento que não vai servir por resolver desligar. Recentemente, eu gosto de vez em quando contar umas historinhas, de vez em quando circula no WhatsApp essas histórias, e aí é legal. A gente viu, um dia desse, tem uns 2 ou 3 meses atrás, saiu uma história onde a pessoa estava passando e viu, começou a pegar fogo. E o alarme de incêndio dele era ele gritando para o povo sair do prédio, gritando, chamando o síndico, grita para porteiro, grita para não sei o quê. Gente, alarme de incêndio não pode ser o grito. Pode ser qualquer coisa, menos o grito. Imagine a situação, ele passa a ver um princípio de incêndio, ao invés de ir lá, ele passa, na imagem dá para ver o extintor, ao invés de ele ir lá, pegar o extintor, apagar o grito de incêndio, apagar o princípio de incêndio, ele vai lá gritar para que todo mundo saia do prédio. Imagina o prédio não vai chegar nunca um grito lá em cima. Ele vai ficar sem voz e não vai tirar todo mundo do prédio. Biel, eu gostaria que você pudesse, o José Fran, falar sobre o sistema de pressurização das escadas. Porque outra coisa, boa pergunta. Tem as historinhas que a gente vai aprendendo, né? Que tinha um problema no flammer, né? Que em cima, e tinha a ver com o sistema de pressurização das escadas. E quando a gente foi abrir a porta do condomínio, meu Deus, que lugar era aquele? Né? Parecia que era uma casa de fantasma, provavelmente um prédio de um pouco mais de 2 décadas, e talvez aquela porta nunca tenha sido aberta. A casa de pressurização, ela não é para guardar nada. Então, tem sempre alguém que quer guardar um saco de cimento, uma sobra de cerâmica, uma vassoura, tem um colchonete para um porteiro descansar o almoço. Ali não é para ter nada. O balde para lavar o carro. Aquele ambiente ali tem que estar limpo mesmo, mais limpo que a nossa casa. As correias do maquinário têm que estar reguladas. O equipamento, quando você acionar o botão dele de start, ele tem que funcionar. Ele faz um barulho ensurdecedor, assim, absurdo, mas é que ele está funcionando. Então, ele tem que estar ali funcionando. Ele tem que
bloquear a abertura da porta, você tem que ter força para abrir a porta de emergência, para poder entrar na escada. Isso tudo é sinal que ele está funcionando. E tem gente que fala assim, isso aí não vai usar, deixa aí, queimou, estourou a correia, deixa, depois de conserta. A hora que precisa, não está consertado e dá o problema. Então, o equipamento, ele existe, ele não é usado. É igual o seguro, a gente paga para não se apurranhar, né? Para não usar. Então, ele está lá, ele precisa de manutenção. A manutenção da maioria dos equipamentos de incêndio, ela é uma manutenção visual, é uma manutenção simples, qualquer um pode fazer. É você olhar, está íntegro o equipamento, você apertou o botão, ele está funcionando, legal, não tem problema nenhum. Daqui, mês seguinte, eu volto e faço a mesma coisa. Passaram 6 meses da primeira inspeção visual, eu chamo uma empresa, verifico, olha, vê aqui se o eixo do motor está funcionando, se está rolando direito, se ele não está empenado, se não desalinhou, a grade de proteção das correias, ela está íntegra, não está bambeando, quando eu ligo o motor, ela não está salteando, os parafusos estão apertados. São essas coisas que você vai ver com 6 meses. Com 1 ano, você já vai ver já que o quadro está com todos os disjuntores apertados, se o disjuntor está funcionando, se a contatora está operacional, se tem sujeira dentro do quadro de comando, se ali aquele motor precisa ser verificado, está com a tensão correta, se queimou algum fusível. Então, são manutenções muito simples, que precisam ser feitas. Então, acho que a grande mensagem hoje dessa live é: manutenção existe, precisa ser feita, e ela te ajuda a economizar e manter o seu prédio sem risco. Eu acho que é o grande ponto, conscientizar que prevenir é melhor do que consertar. Exato. Tudo. Uhum. É importante, o motor não foi feito para estar parado, né? É um ponto importante. Então, o supervisor, né, que é o cabo de turma, se ele estiver preparado para ir testar uma bomba de incêndio, não tem mistério testar uma bomba de incêndio, não tem mistério testar um pressurizador, né? Então, eles têm uma empresa para fazer a manutenção, lógico, mas se ele ficar de olho e pedir uma orientação de como é que eu vou testar, porque se a bomba de incêndio 3 meses parado, a probabilidade dela funcionar é muito pouca, né? Principalmente se for uma bomba a combustão. Entendeu? Então, todo o sistema de combate a incêndio, assim, meus clientes, eu sempre oriento, a cada 15 dias, vão lá, liga a bomba de incêndio, façam um teste, não tem a tubulação de testes, pega, liga o registro, espera, desliga a bomba principal, liga a bomba reserva e aguarde lá um tempo para ela funcionar. Porque se a gente testar esse ano, fizer manutenção esse ano, e passar um ano, no próximo ano você vai ter outro custo. E vai chegar um tempo que a bomba não vai funcionar mais. Aí vai ter o custo de ter que comprar outra bomba. E o pessoal tem que ter essa consciência que motor não foi feito para estar parado, né? Então, por isso que é importante estar sempre testando, né? Tá lembrando. Exatamente. Então, para que a gente vá para a gente finalizar aqui, para ir para as considerações finais, aproveitando a fala de José Fran, o que é que você orienta para todos os síndicos ou donos de empresa que estão nos assistindo em relação ao AVCB, ao combate ao incêndio? O que é que você sugere para todos eles aqui? E aí você pode ir para as considerações. O primeiro passo, como já foi rebatido a noite toda aqui, é o plano de manutenção. Sem plano de manutenção você não consegue fazer, porque o sistema de incêndio não é só um extintor ou uma sinalização luminária. Existem bombas, existe a parte do para-raios, que não deixa de ser um sistema preventivo, né, de combate a incêndio. A manutenção o teste de estanqueidade do gás. Então, o plano de manutenção é o primeiro passo para ser feito. E eu sempre aconselho, tenha um profissional ao seu lado. Tipo assim, um cliente liga para mim, eu jamais deixo de atender, de assessorar, porque ele não tá me pagando, por exemplo. Eu digo, não, tem que ser feito dessa forma. Eu nunca... Fábia, que é minha cliente, ela sempre me liga para tirar dúvidas, e eu nunca me nego
passar as informações. Não vejo nada demais. Então, assim, quem tiver dúvida, sempre pode me ligar, que eu vou ter o maior prazer de ajudar dessa forma, porque eu acho que se a gente se unisse, se o mercado se unir e todo mundo trabalhar, eu acho que o mercado vai para frente. Entendeu? Se ficar da forma que está, eu não vou fazer esse serviço não, eu não vou fazer esse serviço não, porque fulano já faz, não sei o que. Tem mercado para todo mundo, né, José? Só criar conflito, né, no mercado condominial, né? Como é? Estou falando, tem mercado para todo mundo. Não precisa ficar... Para todo mundo, exatamente. Exatamente. E se todo mundo se unir, tem trabalho para todo mundo e todo mundo ajuda. Aqui, acho que os síndicos precisam da nossa ajuda, entendeu? Os condomínios precisam da nossa ajuda. O síndico, ele tem a ciência aqui da regularização. Mas como é que eu vou fazer essa regularização, né? Por isso, a nossa importância junto a eles para ajudar. Olha, aprendi muito, viu, com vocês. Que live, parabéns. Que você não desista da sua candidatura, siga em frente, continua fazendo o seu trabalho de formiguinha, tenta ver aí um especialista aí do Corpo de Bombeiro para te ajudar, fazer uma reunião aí com o seu conselho para poder abrir os olhos, né? Seguir essas dicas todas aí, e a gente está torcendo por você. Sim, eu gostei muito da dica da Elizabeth, eu vou segui-la, você pode ter certeza. Darei notícias lá no grupo. Olha, falou no grupo, assim, Beth, seu microfone está mudo, meu amor. Está mudo. A gente não te ouve. Desculpa, eu já estava aqui dizendo a Amanda, por favor, não desista, venha fazer parte do meu grupo de mentorados e, evidentemente, lá também, no grupo Síndica de Sergipe, que tem dado um show de bola, e aí, só um parênteses, me permita parabenizar aí a Dilma, eu que vi essa ideia na sede, a Dilma, e que foi sensibilizando, buscando a Fábia, a Áurea, a Vânia, e puxou toda essa mulherada de todos os cantos do Brasil. Eu quero dizer, Dilma, que, sabe, não é todo mundo que enxerga para além. E eu sou sua fã, você sabe que pode contar comigo sempre. Não é fácil, é um desafio, mas eu acho que tem sido um trabalho bacana, né? Trazer especialistas como esses que estão aqui, né? Que a gente aprende, né? Olha só, quanto que a gente aprendeu aqui, eu estou aqui só anotando, né? Nossa, verdade. Desculpa, mas eu não estava no início e eu não me lembro. Você é bombeiro, né, Josefana? Não, sou arquiteto. Tá. Eu sou arquiteto, especialista na área de combate a incêndio e estou fazendo agora uma pós na área de engenharia de segurança do trabalho. Mas, assim, a experiência eu aprendi no dia a dia. Quando eu comecei a trabalhar com o projeto de incêndio, eu era técnico. Então, esse ano eu estou fazendo 10 anos que trabalho com um projeto de combate, na área de combate a incêndio, né? Porque, olha, eu sou uma pessoa, assim, muito fã. Eu espero que um dia o Brasil reconheça, assim como os Estados Unidos reconhecem seus bombeiros, né? São profissionais fantásticos, são pessoas muito qualificadas. Então, além dos especialistas, dos arquitetos, dos engenheiros de segurança, a gente precisa também valorizar, buscar. Eu conclamo os colegas aí, síndicos, que busquem também orientação no Corpo de Bombeiros, né? Para que eles possam estar fazendo também essa orientação a gente. Eu acho que essa noite realmente foi muito rica de troca, e aí o José Fran trouxe a questão do plano de manutenção, o Gustavo trouxe toda essa riqueza desses detalhes que a gente, no dia a dia, a gente não se dá conta, mas eu queria também destacar, e aí também do lugar da minha fala, que é o convidar os colegas para fazer um manual de emergência dos condomínios, né? Fazer esse plano, além do plano de manutenção, olhar, porque o edifício ele é sistêmico, são diversos sistemas que a gente precisa estar atento e estar ligado, mas também nós precisamos capacitar nossas equipes operacionais, nós precisamos também estar promovendo essa qualificação junto aos moradores e pensar num plano num manual de emergência, onde se pense divulgue qual é a rota de pânico, como é que vai se construir essas rotas, como é que vai ser os primeiros socorros, porque
uma intervenção dos primeiros socorros salvam vidas, reduz sequelas, né? Então, assim, é preciso que a nossa equipe de porteiro, não existe mais condições dos nossos edifícios, seja ele dos mais simples, populares, aos mais sofisticados, ter porteiros que não saibam manusear um extintor, que não saiba identificar uma pessoa que está passando mal, um vazamento, com algum vazamento de gás, e ter uma ação e esperar o síndico. Então, não cabe, né? Mas nós não vamos poder exigir dessa equipe operacional que eles tenham uma ação se eles não são preparados. Então, a nossa bandeira hoje aqui, e a minha contribuição que eu queria deixar aqui para os colegas, é que a gente pense também criar esse manual de emergência, criar um plano de manutenção, mas um plano de manutenção associado a uma programação orçamentária de investimento, porque não é algo que a gente vai conseguir fazer em um ano de mandato, muitas vezes vai passar o nosso mandato, né? E o plano, ele não pertence ao síndico, né? Ele pertence ao prédio. Ele pertence ao prédio. E eu acho que é isso que a gente precisa também estar fazendo, essa sensibilização à comunidade que mora em prédios, né? Em edifícios, também em casas, né? Que a gente precisa pensar para além de um mandato de um síndico. Se nós optamos morar, o problema a análise do risco não é do síndico, a análise do risco não é do mandato do síndico. A análise do risco, ela é do condomínio, e se houver dano, todos pagarão. Eu tive recentemente uma história que um pequeno acidente que teve de vazamento de água, por conta que foi feito um teste, e aí vazou água para o corredor, e existe uma senhora que estava dentro de casa sozinha, e ela se assustou quando ela viu a quantidade de água entrando no apartamento. Ela tomou uma queda e ela se machucou seriamente. E o condomínio teve que assumir esse problema, né? Então, assim, às vezes a gente não se dá conta, né? São coisas que, se a gente não vivenciar, se alguém não contar, a gente não imagina que existe no ambiente condominial. Então, eu sempre falo para os colegas ficarem bastante atentos, né? E nunca perder a oportunidade dessas trocas. Uma coisa que eu queria chamar a atenção isso, é essa troca, né? Eu queria aproveitar e cumprimentar também algumas pessoas. Eu vi Renata Curti aqui, a nossa colega de turma, né, de São Paulo. Queridíssima, vi muita gente, Cris, Solimar, as meninas do grupo, Maureen, Ana Maria, Cristiane Romão, então estava Jaqueline daqui do Aquarela, estava aqui também, então assim, a gente viu várias colegas, mas me permitam, desculpem a audiência, não é que eu não queira cumprimentar todos, a gente sempre comete injustiças, né? Mas, Salubre, tem tanto tempo que eu não lhe vejo, estou morrendo de saudade, tomara que em breve você esteja aqui em Sergipe, tá? Que é para a gente, ou a gente se encontra por aí, né? Saudade de vocês, viu? E eu acho que outra lição que fica é justamente essa troca, essa rede de comunicação, né? Essa troca entre profissionais e síndico, eu acho extremamente importante. Tá aí, Josefran, que mesmo quando eu estou dando consultoria, eu não sou especialista na área de incêndio, então, às vezes surge uma dúvida e eu pergunto a ele, e eu pergunto mesmo. Pergunto porque eu preciso aprender com a experiência de cada um. Biel, eu vou depois assistir essa live, acho que umas 10 vezes, para anotar todas as observações que você fez. Fica à vontade para me ligar quando precisar, Fábio. Obrigada, Biel. Porque, assim, quando o engenheiro, o olhar de um engenheiro que está numa gestão de condomínio, então, ele sabe quais são os erros que a gente comete, sabe quais são as nossas necessidades, em termos de olhar para a manutenção. Então, assim, eu fico muito feliz quando a gente tem um encontro como esse, tem os amigos na audiência e ainda tem a informação técnica de mais alto gabarito, que foi isso que eu vi
dos dois especialistas que estavam aqui e das minhas colegas de profissão e de labuta, né, Dilma? Então, muito obrigada. Né? A doutora Amanda, ela não conseguiu voltar, ela está mandando um beijo aqui para todos, né? Então, muito obrigada. Amanda, foi muito bom bater um papo com vocês antes. Eu acho que são essas conexões que faz com que a gente cresça. E assim, em especial, eu vou falar de Dilma, porque, assim, é a pessoa que mais conecta todo mundo. Então, assim, Dilma é força, não é fácil, né? Não é fácil a gente conectar pessoas, não é fácil construir conhecimento, mas é um diferencial extremamente importante. Então, obrigada, meninos, por compartilhar com a gente. Obrigada, meninas, por me ensinar, porque cada encontro desse eu aprendo muita coisa. Aprendo mais uma prática, mais uma história, mais uma gestão, e a gente vai levando isso para o resto da vida, profissionalmente. Né? Um beijo. Eu agradeço o convite. Eu não olhei todo mundo que estava presente na live, não dá, se você presta atenção aqui ou presta lá. E eu acho que o que vocês estão fazendo de conectar vários síndicos é uma coisa que tinha que estar já no sangue já de todos os síndicos, não só em Sergipe, no Rio de Janeiro, mas ter um grupo que unisse os síndicos de todos os cantos do Brasil, porque cada um tem sua particularidade, cada um tem sua história, e conhecimento não se retém, ele se distribui. No dia que a gente começar a ver que o que você sabe não é nada, e que você doar para o outro seu conhecimento, você vai absorver muito mais do que você vai ensinar, a gente vai ter um grupo muito maior e a gente vai começar a ter soluções muito mais rápidas, né? Então, eu agradeço o convite, já me convido já para outras, tá? Quando precisar, é só me chamar. E o que a gente precisa é justamente isso, trocar experiências, né? Não sou o dono da verdade, não sou o dono de todos os conhecimentos, eu estou aqui aprendendo igual a vocês, eu absorvi um pouquinho de cada uma, agradeço muito o convite, eu espero que a gente tenha outras e que a gente possa trocar experiências. O grande segredo é esse, é trocar experiências. Porque uma coisa que acontece com vocês aí, pode um dia acontecer comigo aqui e eu já tenho a solução. Em vez de ficar queimando a cabeça aqui, eu já tenho a solução daí. Tá? Muito obrigado. E eu já fiz até um convite para você, Biel, aí no seu zap aí. E outra que eu vou fazer aqui. E outra eu já estou fazendo aqui ao vivo, né? Que nós teremos um congresso aqui dia 22 de maio. Será um sábado, um dia inteiro de conhecimento. E já convido você tanto para conhecer Aracaju, como também marcar presença no nosso congresso. Obrigado pelo convite. Obrigado. E eu agradeço a todos a presença aqui também nessa noite, né? Foi muito bom essa troca de experiência, um assunto muito relevante, com várias dicas importantes, né? O público aqui interagiu, agradecer a todos que estiveram aqui presentes também. Foi muito bom mesmo. Gente, muito obrigada. Eu só vou deixar um abraço aqui, um agradecimento ao meu companheiro, que também é o meu mentor e especialista em seguro, Juarez, que estava aqui agora que eu olhei. E aí eu nem cumprimentei, e logicamente passo minhas as palavras da Fábia, tantas colegas, tantas amigas aqui presentes, dizer, Dilma, que é por isso que as pessoas me perguntam assim, por que você tanto conversa com Fábia? Na verdade, a gente acaba aprendendo, né, no dia a dia, uma troca, e Josefã, ela pergunta mesmo, viu? Não deixa a gente em paz, né? E agora eu já vou saber o caminho, então às vezes eu pergunto para ela, eu acho que ela vai lá e pergunta a você, mas aí agora eu já estou... Tenho certeza disso. Eu também quero agradecer, e eu acredito que tem alguns clientes aí ouvindo a gente, eu não estou, que nem Gustavo, não estou prestando atenção no pessoal que está lá, mas não deixe de me ligar, não me incomoda, é uma coisa que não me incomoda, a Fábia já sabe disso, né? Fábia já é de casa, já sabe onde é meu escritório. Manda o contato aí. Eu vou colocar o contato de José Fran no grupo. Ai, meu Deus, o Bibiel também, viu? Aí vai ter sucesso. Eu só não atendo das 10 às 6 da manhã, mas o restante do dia eu estou à disposição. E aí,
Eu não conheço a Edilma pessoalmente, né? Vou marcar, vou passar lá na loja que ela trabalha, eu sei onde é que o café é gostoso, toma um café lá. Tomar um cafezinho, a Elizabeth, eu já vi também, eu já participei de uma palestra dela, que ela deu num evento que tinha um amigo aqui em Aracaju, e eu participei. E Gustavo, satisfação aí conhecer, e Amanda, né? Que agora está me seguindo nas redes sociais aí, e essa troca de experiência foi muito bacana, né? Dia 22 de maio, né? Convidar todo mundo para estar lá. Aí, veja, eu convido vocês, né? José Fran vai estar com a gente. Quero receber a confirmação. Beth também vai estar com a gente no congresso, né, Dilma? Nossa equipe do congresso já aqui, mostrando o resultado. Convido todos vocês a participarem. A gente precisa... queria falar uma coisa. O Grupo Síndica de Sergipe, ela nasce justamente dessa troca e dessa conexão. E a gente precisa também das síndicas, né, atuando. Ô, Cris, vi agora, eu estou junto. Cris também está. A Márcia também, a Márcia não está bom também. Então, assim, mas, assim, a gente precisa também das síndicas que queiram vir e que, de repente, talvez não goste, não se sinta à vontade de estar no palco. Esse é o primeiro de muitos, então, dessa vez é um time, da próxima vez é outro time, mas a gente precisa das nossas anjas para ajudar a gente a fazer um evento bonito, a estar com vocês, a receber quem vem de fora, a receber nossos especialistas, né, para estar lá com a gente. Então, agradeço, já convoco todo mundo, né, Dilma, para poder estar lá, dia 22 de maio, porque com fé em Deus, a gente vai estar juntos no Delmar, fazendo um evento, uma festa de aniversário linda. Porque, assim, sabe, Biel e José Fran, o grupo é feminino, mas as lives são abertas, o nosso caderno, a nossa revista também são abertos para que os especialistas escrevam. Então, se quiser compartilhar de outras formas, e a gente vai ver outras formas de interação, mas o grupo a gente permanece fechado para a gente, no clube da Luluzinha, que é para a gente se fortalecer na gestão Solimar também, ele está dizendo que a gente esqueceu dela aqui. Esqueci, não, eu falei, mas assim, a gente se fortalece porque é um mercado muito masculino, a gente passa assim por preconceito, eu não quero esconder isso, a gente não precisa esconder isso, muito pelo contrário, eu acho que essa troca, essa relação é tão importante e a gente cresce com isso, tá? Dilma, estou passando a bola para você, para que você encerre. Um beijo para todo mundo. Desculpe que eu não falei o nome, tá? Porque são muitas, mas eu agradeci a todos que estão aqui. Isso, a minha chegou agora, mas ela assiste depois. Então, como eu já tinha falado, né, que todos os presentes se sintam-se abraçados e depois poderão, quem não assistiu também poderá assistir, vai ficar gravada no YouTube, né? E pode até compartilhar aí. Então, meu muito obrigada a todos vocês, uma boa noite e até a próxima, né? Vamos tirar foto. E peraí, deixa eu fazer o print. Eu queria, nesse processo do print, já tirou? Não, pode falar. Pedir orações para o nosso amigo Dailson, que está hospitalizado. Isso, e a nossa querida Joséane. Né? Vamos pedir oração para que eles possam se restabelecer. A todos os familiares que passam pela agonia, né, de ter seu familiar doente, mas especialmente a essas duas pessoas queridas no mercado sergipano, né, e que a gente está torcendo logo para o pronto restabelecimento do Adailson e da querida Joséane, que hoje ela teve que ser entubada. Mas vamos crer em Deus que tudo vai passar. Com certeza, amém. Segunda-feira, lembra da live? Segunda-feira teremos uma live também, em comemoração ao Dia da Mulher. Então, vocês fiquem ligadinhos aí, que a gente vai estar com a Tássia no YouTube dela. Então, vai ser muito bom e convido a todos a assistirem. Vamos fazer um print agora. Coraçãozinho.
Cadê? Peraí que ele tem um delay no celular. É porque eu tá falando ainda. E eu tô fazendo no. Nossa, que horror. Bom, gente, agora vai. Ó, a Amanda entrou. Amanda tá aqui. Eu vou fazer um print com a Amanda, tá? Cadê? Onde é que tá? É que ela não tá aparecendo. Eu acho que eu tô assistindo gravado. Desculpem, gente. A minhas micros dela. Então, nosso boa noite a todos e até a próxima. Boa noite, boa noite. Boa noite. Beijo, gente. Tchau, Foi bom tchau. encontrar vocês. Tchau. Paz e bênção a todos. Amém.